Olá, bom dia para você. Reiki, as mãos que tratam e previnem doenças do corpo e da alma. Laila Lack. É a possibilidade de cura através do toque, Mônica. Vamos mostrar como funciona esta técnica oriental e quando ela é indicada. Abacate, uma receita light para dar mais sabor às torradas. E o nosso tema de hoje, boca saudável, não entra doenças. O Bem Viver começa agora. No Bem Viver deste sábado, nós vamos saber mais sobre o Reiki, uma técnica antiga que veio do Japão e tem como objetivo tratar e prevenir doenças com o poder das mãos. E como isso é feito? Nós vamos ao vivo ao nosso estúdio em Juiz de Fora com a Laila Lack. Laila, para quais problemas, de saúde física e emocional o Reiki é indicado? Bom dia para você. Oi, Mônica, bom dia para você, bom dia para todos que acompanham o Bem Viver deste sábado. Eu queria contar para você, antes de responder a sua pergunta, uma coisa que aconteceu durante os preparativos antes que o Bem Viver entrasse ao ar. Eu experimentei a técnica do Reiki com a Cláudia, que é terapeuta e mestre desta prática e a nossa convidada de hoje. E já na hora eu consegui sentir um relaxamento e o corpo mais leve. Mas é claro que os benefícios são percebidos só com o tempo. Sobre isso, Cláudia, bom dia para você. Obrigada pela sua presença. Bom dia. Respondendo a pergunta da Mônica, quando o Reiki é indicado? Olha, o Reiki é indicado para quase tudo. Ele tem uma versatilidade, funcionando junto com o tratamento médico convencional, quando é um caso de doença, ou sozinho, quando é um problema de desconforto físico. Ele é muito versátil, ele não é indicado assim que a pessoa sofre uma fratura. Naquele momento que ainda não foi ao médico, ele não é indicado. Ele não é indicado quando a pessoa está com um tumor em cima do tumor, pode receber ao redor do Reiki, mas ele é indicado para tratamento dentário, para problemas emocionais, para doenças do corpo físico, nesse tratamento auxiliar. Eu acho o Reiki muito polivalente. É uma terapia que vai completar 100 anos no ano que vem. No ano que vem. Essa história é muito rica. E qual que é o conceito do Reiki? O conceito do Reiki, ele se baseia de que o homem não é apenas um corpo físico, são vários corpos físicos, vários corpos que o homem tem. E que a gente pega a energia que está disponível no universo, mistura com a energia do terapeuta e repassa isso para o paciente, fazendo uma troca com o paciente, colocando uma energia positiva, viva, e com uma boa nutrição e retirando do paciente aquelas energias deletérias que já não estão mais trazendo utilidade no corpo físico. Por falar nisso, quem está aqui com a gente é Noemi, que há 6 meses, é adepta do Reiki. Eu queria que você demonstrasse pra gente, para explicar como que seria uma sessão do Reiki. Claro que não é em umas condições como essa, num ambiente mais calmo e tranquilo. Então, para a gente começar a sessão do Reiki, primeira coisa, eu peço para o paciente nunca vir de roupa preta e convido o paciente a tirar adornos e beber um copo d'água. E depois eu aplico os símbolos na minha mão. E aí eu começo a terapia. Eu vou fazer como uma demonstração, vou fazer rapidinho. Cada parte do corpo tem relação? Cada parte do corpo vai cuidar de uma coisa. Nessa posição que eu estou trabalhando os ossos da face do paciente, estou trabalhando a memória, a capacidade de assimilação e a boa percepção, o raciocínio lógico, tá? Aqui a gente trabalha o equilíbrio entre razão e emoção, tá? Aqui é uma parte também ligada à inteligência, à boa memória. Aqui a gente junta as duas mãos, eu estou com uma mão embaixo, na mesma direção que a de cima, e isso trabalha muito a glândula pineal e a hipófise, e estão relacionados com a ligação que a gente tem com o eu superior, com o que algumas religiões chamam de alma. Essa parte aqui, essa posição, ela é extremamente importante. Depois eu venho para o pescoço. A gente vai trabalhar aqui garganta, tireoide, mas também a audição, tá? A audição também está relacionada aqui. E é interessante que não necessariamente essa parte do corpo tem relação com problema de saúde neste local. Como é que é essa relação, até dos problemas emocionais? Normalmente sim. Aqui, por exemplo, a pessoa que tem dificuldade de se expressar, ela tem vontade de se expressar, mas se cala. Então, ela pode ter problema de tireoide.
Aqui a gente tem pulmão, mas também coração. Coração porque aqui é a parte do amor incondicional, da doação. Aqui é coração físico, mas também são aquelas emoções de sentimento de posse, aquela tristeza, raiva, isso tudo está relacionado aqui. Eu queria aproveitar que você está fazendo essa demonstração. A Luciana Ávila, que é estudante de nutrição da Universidade Federal de Uberlândia, enviou uma pergunta justamente porque o reiki é tema do trabalho de conclusão de curso dela. Ela quer saber quantas sessões são necessárias para que a terapia auxilie na perda de peso. Na verdade, a terapia vai trabalhar a ansiedade do paciente. E com isso, com a ansiedade, o desejo, né? O desejo de alimentação ou não. Pelo menos umas 10 sessões, tá? Mas isso vai variar em função de cada paciente e também do excesso de peso, porque o excesso de peso dificulta o transporte da energia. Quanto mais obeso o paciente, mais a minha dificuldade de fazer com que a energia passe. Muito tá? obrigada por essas informações, Mônica. Obrigada, Laila. Obrigada, Cláudia. A gente volta daqui a pouquinho falando mais sobre o reiki. Você, Laila, fez. Eu acho que nós aqui no estúdio também já ficamos com vontade de experimentar o reiki, né? E a gente viu que ele também é indicado para problemas dentários. E quais as principais doenças que afetam a boca e como se proteger é o nosso tema de hoje. E para nos ajudar estão aqui comigo no estúdio os mestres e doutores em diagnóstico bucal Mirna Escalon Cordeiro e Antônio Francisco Durigueto Júnior. A Cláudia já adiantou e nós estávamos conversando antes do programa começar. O reiki pode ajudar na famosa DTM, não é? Pois é, Mônica, o reiki eu acredito que não seja uma prática muito comum, principalmente na área da odontologia. Mas eu vendo a apresentação dela, achei interessantíssimo. E um dos problemas importantes que existe hoje dentro da odontologia, talvez pudesse até ser considerado uma das doenças importantes, é a DTM, é uma alteração que acontece nos músculos da mastigação, que acaba tendo reflexo na cabeça, na garganta, no ouvido, simulando uma otite, uma cefaleia, qualquer coisa desse jeito. E uma das coisas que eu acredito que seja importante seria o bem viver, né? O bem viver mental, né? Que o indivíduo deve estar relaxado, o indivíduo não deve ter preocupação. E você vê que acomete principalmente as mulheres, tá certo? Depois dos seus 40 anos de idade, quando talvez elas tenham uma parte mais difícil da vida, tá certo? Então eu acredito que o reiki, uma sessão bastante relaxadora, pode dar a ela tranquilidade de não fazer o apertamento dental. Se vier a fazer, tá certo? Existe lá um limiar de tolerância que permita que ela passe uma raivinha de vez em quando, não sempre. Não sempre. E quais são as principais, além da DTM, que é essa disfunção temporomandibular, né? Quais são as outras doenças da boca, Mirna? Então, diversas patologias, doenças, né, afetam a cavidade bucal. Dentre elas a cárie, né, principalmente em pacientes mais jovens, doença periodontal, que são as doenças da gengiva, e outras doenças também que acusam que podem ser alguma coisa, que estão refletindo sistemicamente. Exemplo, uma anemia, o paciente pode ter uma anemia e apresentar algumas alterações bucais. E até as feridinhas, as famosas aftas, que nem toda feridinha é uma afta, isso a gente tem que reforçar também. E o herpes, dentre outras doenças. Quer dizer que, por exemplo, se eu tenho uma doença da boca e não cuido, essa doença pode afetar outras partes do corpo? Como, por exemplo, fígado, rins, coração, isso pode acontecer? Pode acontecer e a recíproca também é verdadeira. Então, muitas vezes nós temos aí casos de pacientes, né, apresentando problemas estomacais que repercute também na cavidade bucal. Né? Então, por exemplo, o paciente pode apresentar aí um distúrbio, uma gastrite, e ele apresentar litose, por exemplo, que aí vamos ter interação com as bactérias da boca e isso vai gerar transtornos a esse paciente. Só para esclarecer, a litose é o mau hálito. Isso, é o mau hálito, exatamente. Que mesmo escovando os dentes, tendo uma higiene bucal, não vai embora justamente por esse problema. Exatamente, pode estar tudo interligado. Você falou que nem toda feridinha é uma afta. Quais os sinais, professor, que a gente deve estar atento, né, para procurar justamente o nosso dentista o quanto antes? Mônica, eu acredito e eu tenho certeza absoluta que a visita do dentista ela tem que ser periódica. A visita ao dentista ela não deve ser única e exclusivamente quando você tem um sofrimento bucal. Certo. A gente sabe que a prevenção da doença é a coisa melhor que tem. Demanda menos investimento do governo, diminui a morbidade, o indivíduo fica mais feliz. Então, assim, escovar dente, Mônica, é extremamente interessante. Fazer uma dieta legal é extremamente interessante. Então, assim,
visitar o dentista periodicamente é muito bom. Eu gostaria só de fazer um parênteses e que quem é que visita dentista? Eu acho que todo mundo visita dentista. Ou deveria, né? Tem dentista para criança, tem dentista para jovem, tem dentista para adulto. Tem até uma odontogeriatria que está especificamente relacionada com o velho. Então, assim, se você for imaginar, a criança ela tem muita cárie, o velho tem muita doença periodontal. A criança normalmente tem a estomatite, o velho não tem a estomatite. Então, assim, são coisas tão simples que eu acredito que a visita ao dentista, que a boa higiene bucal, que a boa alimentação resolva a maioria dos nossos problemas. O descaso, o desleixo, as doenças em boca que de verdade não dói, elas são perigosas, aquelas que doem, obrigatoriamente levam o indivíduo ao dentista. Então eu acredito que a saúde da boca, ela é simples de se obter. Um pouquinho só de cuidado, um pouquinho de capricho, eu acho que vai bem. E a gente vai orientar ainda mais com o conhecimento de todos vocês aqui. O Bem Viver faz um rápido intervalo, a gente volta já.